Pragmática, a ciência do uso linguístico. O que é pragmática? A pragmática estuda a relação entre a estrutura da linguagem e o seu uso. É o ramo de estudos que dedica-se ao uso da linguagem pelos falantes e quais são os fatores que regem esta prática, por isso chamada de ciência do uso linguístico. A pragmática explica como os falantes podem compreender uma expressão. Muitos falantes preferem dizer coisas de maneira indireta. Então, a pragmática vai mostrar as inferências necessárias para compreendermos o sentido dos enunciados. Assim, na dinâmica dos signos e das significações, uma consideração sobre a pragmática é polivalente, ou seja, inclui os domínios dos fatos de enunciação, de inferência e de instrução. Enquanto, por um lado, o estruturalismo de Saussure apresenta claramente a dicotomia entre língua e fala, o pragmatismo vem para desmistificar este paradigma, ou seja, a língua não é vista numa posição central nos estudos linguísticos e também ela não é isolada do seu uso. O filósofo Charles Peirce é quem inaugura o termo pragmatics em seu livro How to Make Our Ideas Clear, em 1878. Além disso, ele também é quem conceitua a tríade pragmática, isto é, o signo sendo o sinal, o objeto é o referido, e intérprete a quem ele significa, que foi utilizado por outros autores em suas respectivas obras, tal como Morris. Somado a isto, essa corrente filosófica é inaugurada por William James, quando este defende a tese de que a pragmática é aquilo que tem aplicações práticas, voltadas para a ação. Doravante, James defende que a verdade faz parte da linguagem, daquilo que os sujeitos representam e acreditam, a partir das intenções dos falantes, uma vez que são eles quem carregam os significados, e por conseguinte, a verdade é deslocada para o interpessoal e social, assim sendo relativizada pelos sujeitos, e se é uma verdade absoluta, sendo aquilo que eles querem. Ademais, de acordo com Joana Pinto, o pragmatismo americano oferece bases filosóficas para uma análise linguística que relacione a todo momento signo e falantes, antes de qualquer coisa, compondo ambos o que se chama de fenômeno linguístico. Na pragmática, temos também a teoria do estado de fala, criada por John Walsh na década de 40, que era um filósofo que declarou que a linguagem não teria função descritiva, mas uma função de agir, ao dizer que o homem realiza atos. Essa teoria está compilada no livro How to Do Things with Words, que seria o livro criado postumamente a partir de uma sequência de palestras e conferências que ele realizou ao longo de sua vida. Nós temos um exemplo dessa teoria na frase "eu lhe prometo mudar de vida", que o ato da promessa é realizado quando se diz "eu lhe prometo", ou seja, na frase temos o ato de prometer algo na fala. Dentro dos atos de fala, nós temos os enunciados performativos e os enunciados constativos. Para Austin, seria impossível discernir a linguagem da pragmática linguística, isso é, das ações de uso. Então, os enunciados performativos seriam aqueles que, depois de algo ser dito, seria realizada uma ação, enquanto os enunciados constativos seriam os enunciados que expressam uma afirmação ou se referem a algo. Um exemplo desses enunciados performativos seria de que, no caso, a mãe fala para o João fazer algo e ele fala que está indo fazer. Ou seja, depois de algo ser dito, será realizada uma ação. E nos enunciados constativos, nós temos o exemplo "eu não mandei você fazer isso", que seria expressar uma afirmação ou se referir a algo. Dentro dos atos de fala, nós temos também os níveis de ação linguística a partir dos enunciados, que são atos interlocutórios, que são os que dizem algo, atos
locucionários, que são os que refletem sobre o que o locutor disse, e atos perlocutórios, que são os que produzem efeitos ou consequências sobre o locutor ou outras pessoas. A corrente das implicaturas conversacionais foi fundamentada a partir dos trabalhos de Paul Grice, um filósofo britânico nascido na Inglaterra em 1913, que atuava no campo da filosofia da linguagem. Segundo essa teoria, a linguagem é dividida em dois espectros, o natural e o cultural. O primeiro diz respeito ao significado expresso diretamente pela frase e sua estrutura, ou seja, significa o que se diz. No exemplo, José é trabalhador, contudo pobre. Entendemos exatamente o que é expresso. A significação é gerada pelo próprio sistema linguístico, internamente. Já pelo lado cultural, é necessário que haja um esforço de interpretação, pois o falante não diz explicitamente o que pretende, ele utiliza de mecanismos para representar sua intenção, ou seja, vai além do que foi enunciado. É importante também considerar o contexto extralinguístico. No exemplo, não tenho muito tempo de vida, mas... Caso o menino não explicasse que nasceu há pouco tempo, não seria possível compreender o significado que ele queria expressar. As implicaturas se valem de algumas máximas, que são quantidade, que é o ponto principal da conversa, qualidade, que é a verdade, relação, que é a necessidade de dar relevância e coerência ao enunciado, o modo, que diz que se deve enunciar de forma breve, compreensiva e sem implicações que prejudiquem a compreensão, com início, meio e fim das frases definidos. Os estudos pragmáticos têm se destacado nos últimos anos em vários países do mundo como uma área de investigação da linguagem em rápido crescimento. Como objeto da pragmática é o uso da linguagem, principalmente dos significados linguísticos em interação real, é uma área interdisciplinar. Logo, é uma ciência que dialoga com a psicologia, com a antropologia e com a filosofia. Temos um boom de estudos pragmáticos nos anos de 1970 e 1980, uma onda de publicações de artigos em revistas e periódicos então acontece. Aqui no Brasil, Marcelo Dascal, um filósofo brasileiro, que foi morar em Israel, inicia o estudo pragmático, editando uma coletânea de textos de filósofos clássicos. O texto destaca o lugar da pragmática na teoria da linguagem, um livro de 1979, Ata Semiótica e Linguística. Enfim, para ocorrer a compreensão das frases, é preciso levar em consideração o contexto em que estão inseridas, o histórico do falante e do interlocutor.